tá como público? Tá bom. A reunião está sendo transmitida agora em YouTube. Eu vou iniciar a gravação e a gente pode iniciar, tá bom? Tá bom. Boa live, pessoal. Obrigada. Tá como público? Tá como público? Tá como público. Tá bom. A reunião está sendo transmitida agora no YouTube. Eu vou iniciar a gravação. Fecha o seu navegador, por favor, que tá Boa live, pessoal. Obrigada. Deixa essa tela. Bom dia, desculpa, Luçan, parece que o Zoom fez uma alteração técnica, porque ontem de noite a gente acertou tudo direitinho. Nós hoje estamos iniciando uma série, a Rede de Intelectuais, uma série de duração inicialmente de 6 meses sobre a paixão. Hoje a paixão é pela política. E nós temos um convidado muito especial. Hoje nossa live tem cheiro de alecrim. E me dá muito prazer também, porque eu também sou portuguesa. Então é uma alegria dobrada. Professor Francisco Louçã é economista, foi o coordenador do Bloco de Esquerda, foi a pessoa que encontrou dentro da economia como mudar Portugal e termos hoje Portugal de uma forma totalmente diferente, em construção, em consolidação, mas que dá muita alegria aos portugueses. Isso visto por mim mesma em diversas ocasiões em que estive em Portugal. Professor Louçã também hoje, nesse momento, membro do Conselho de Estado. O nosso outro convidado é o Dr. Rubens Casara, professor de Direitos Penais. Rubens é um monte de coisa, deixa eu ver. É juiz de direito, é professor universitário, está fazendo pesquisa na Universidade 10 de Paris, no produto Gena, e é associado ao corpo freudiano. Hoje o professor Louçã fez há pouco tempo, já um mês e pouco, uma matéria excelente sobre o necropoder e a necropolítica. E conversamos sobre esse artigo, em que ele faz, de fato, um grande recorrido pela história, diversos pontos da história universal. Coloquei o link para que muitos historiadores, economistas lessem. E o momento que nós vivemos hoje, de fato, é um momento que a gente precisa de muita informação, e principalmente informações que sim vão agregar elementos para que a gente veja como e quando a gente vai conseguir transformar esse mundo um pouco melhor. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: o seu artigo, Choques e Pavor, será o futuro? Ele é excelente, ele é esclarecedor, ele sintetiza bem os séculos de prática do necropoder. Vivemos em guerra sempre. Eu não conheço absolutamente ninguém que não tenha vivido em épocas de guerra. Essas guerras foram sendo aprimoradas, elas nunca pararam, elas só foram sendo aprimoradas com novas tecnologias e, dessa forma, novas formas de poder, novas formas de dominação e de discriminação.
O que é que nos espera, Rossano? Olá, Marília. Boa tarde em Portugal, bom dia no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Um cumprimento também ao professor e juiz Ruben Casara. Eu suponho que nós percorreremos vários temas nessa nossa conversa, mas eu gostaria de começar por fazer um comentário sobre a palavra paixão, porque é bem escolhida. Na verdade, ela é paradoxal, porque não há inteligência sem emoção. Os neurobiólogos têm vindo a desenvolver essa percepção, que creio que corresponde muito àquilo que nós, que não somos cientistas dessa área, bem nos vamos apercebendo. A formação do raciocínio, da capacidade de comunicação e da sociabilidade depende desta combinação extraordinária entre emoção e inteligência. Não há razão nem argumento sem a emoção. Mas a emoção pode ser usada de muitas formas na vida pública e de muitas formas como uma forma de comunicação, mas também comunicação porque não há relação social entre as pessoas e todos nós somos parte de uma relação social, nós somos quem somos por causa dos outros e das outras, aprendemos, vivemos com eles, com elas, comunicamos com essas pessoas, isso é a força mais importante da humanidade. Mas a emoção é também organizada de uma forma com fronteiras de discriminação e de violência. E pode ser, tem sido, falavas de tecnologia do poder, particularmente nas tecnologias do poder contemporâneo, tem sido organizada com, e isso é representado pela emergência da extrema-direita, a vitória de Bolsonaro, a vitória de Trump em 2016, a vitória de Salvini em Itália, Boris Johnson na Inglaterra, Viktor Orbán na Hungria, Duterte nas Filipinas, Modi na Índia. Em muitos países, numa parte importante, creio mesmo que em mais de metade dos países do mundo, governos autocráticos ou ditatoriais ou de alguma forma baseados na violência de um discurso discriminatório são hoje poder. E era a isso que eu me referia quando falava do necropoder. Eu procurei estudar, a Marília conhece o texto, outras pessoas, se o quiserem ler, terei muito gosto em ouvir os vossos comentários, mas eu procurava estudar porque é que nos Estados Unidos da América se instituiu uma civilização do necropoder, da violência baseada no ódio racial e também no ódio social e outras formas de discriminação. Que Trump seja uma voz tão agressiva sobre os imigrantes ou sobre as mulheres ou sobre os pobres são as várias expressões desse discurso do ódio. A necropolítica, no entanto, era referida, o termo foi sugerido por um investigador camerunês que agora trabalha na Universidade de Harvard, no Mbembe, baseado no Foucault e, enfim, em várias outras perspectivas, mas a inquietação era esta: como é que nos Estados Unidos, cuja declaração de independência em 1776 afirmava que todos os homens são criados iguais, é discutível se aqui todos os homens se referia mesmo aos homens só e não às mulheres, porventura, mas se tomarmos em termos genéricos esta expressão, se todos os seres humanos são criados iguais, e se a Constituição dos Estados Unidos mais tarde, a 14ª emenda, definiu que todos os que nascem ou são naturalizados norte-americanos são cidadãos, como é que com esta estrutura jurídica e constitucional, a escravatura durou 200 anos. E o supremacismo branco durou mais 100 anos depois do fim da escravatura, com a Guerra Civil dos anos 60 do século XIX. Na verdade, 10 dos 12 primeiros presidentes norte-americanos eram proprietários de escravos. Em 1920,
O Ku Klux Klan tinha 5 milhões de membros e mesmo um presidente liberal como Roosevelt, depois da crise dos anos 30, quando pensou em criar uma lei especial para criminalizar o linchamento, ou seja, o assassinato público com a tortura de negros, teve que recuar e desistir de aprovar essa lei, porque os senadores do seu próprio Partido Democrata do sul dos Estados Unidos conseguiram bloquear a legislação. E, portanto, esta cultura da violência na história dos Estados Unidos, que só começa a ser perturbada pelos grandes movimentos cívicos, direitos civis, Martin Luther King e alguns outros dirigentes do movimento negro e de movimentos cidadãos, a partir da década de 60 e 70 do século XX, portanto há 50 anos, há pouco mais de 50 anos, só com esse processo é que a emancipação se baseou então na destruição de leis discriminatórias na educação, no transporte público, no acesso ao emprego, enfim, que consolidava uma cultura de violência que é uma cultura de necropoder e de destruição baseada na raça e na desigualdade social. Ou seja, esta aceitação da violência extrema fez parte de uma cultura profunda da classe dominante nos Estados Unidos e de massas populares que os apoiavam. Nas eleições de novembro deste ano, há um mês atrás, Donald Trump teve a maioria dos votos dos brancos. E se considerarmos só os homens brancos, a diferença de Trump para Biden é de mais de 10 pontos percentuais. Biden só ganha porque há uma grande participação, porque subiu o número de votos das mulheres, e das mulheres brancas compensou um pouco esta diferença, apesar de ele ter menos votos nessa categoria social do que Donald Trump, e porque teve muitos votos nas comunidades minoritárias. A diferença entre os negros é de 9 para 90 pontos percentuais de Trump para Biden. E, portanto, isso deu-lhe a vitória. Mas entre os brancos, percebe-se porque é que o discurso da supremacia branca foi tão útil eleitoralmente. E é por isso que eu creio que, como forma de poder, mesmo depois da derrota de Trump, e veremos o que acontece com Bolsonaro, enfim, o cenário é mais complicado, vocês dirão alguma coisa sobre isso, num país tão escravocrata como é o Brasil, como aliás há alguns outros países, e que há também uma cultura tão forte do necropoder, veremos como é que se desenvolve no futuro, mas as fronteiras das divisões promovidas por um discurso e uma cultura de ódio são muito fortes, são muito populares e podem organizar uma bolha de apoiantes e de violência supremacista que é um instrumento político forte e, portanto, não vai ser abandonado. O trumpismo, o que quer que aconteça a Trump nos próximos 4 anos, o trumpismo vai continuar. E vai alimentar outros Bolsonaros e outras aventuras deste tipo, ou seja, há uma deslocação para a direita da direita clássica e uma reorganização do dispositivo de poder numa base de uma violência latente e uma agressão sobre fronteiras internas da sociedade, das mulheres em particular, os pobres, o desempregado, o trabalhador migrante, a população afrodescendente e outros. Isso exprime-se na aceitação de tortura, na banalização de leis excepcionais, na cultura do ódio. Tudo isso tornaram-se instrumentos políticos anticivilizacionais que são muito poderosos no mundo de hoje. Creio que essa é a dificuldade do grande combate da esquerda e da democracia nos próximos anos. Exatamente. No Brasil, essa cultura do ódio, ela cresceu de uma tal forma que famílias se separaram. Muito interessante, irmãos se separaram.
pais e filhos deixaram de se falar de fato. Filhos que eram assim super queridos dos pais, amados pelos pais, os pais deixaram inclusive de receber nas suas casas, não se falam há já 2 anos. E isso não é uma família, são diversas famílias. A perseguição de famílias aos filhos e vice-versa, irmãos que se separaram e viviam até juntos, foram morar em outros lugares, pelo ódio desencadeado por esse necropoder, essa fome de matar que o governo Bolsonaro tem. Eu acho que o Rubens é uma pessoa bem... O Rubens tem algumas publicações muito interessantes do Estado pós-democrático, o neoliberalismo. Que tal, Rubens, você complementar e falar e dar a sua opinião sobre o que o Louçã falou agora? Abre seu microfone. Bem, bom dia àqueles que nos escutam e assistem do Brasil, boa tarde ao povo de Portugal. É um prazer estar participando desse evento. Começar dizendo que concordo com o que o professor Francisco Louçã disse até aqui, mas eu gostaria de colocar um outro ingrediente, porque, de fato, não há sociedade, não há exercício de poder sem conflito. E não raro, ao longo da história, o recurso à violência foi adotado como meio preferencial para solucionar esses conflitos. Mas me parece que, hoje em dia, há um elemento que muda um pouco, ou que produz, talvez, uma regressão no campo do Estado, da sociedade e do próprio indivíduo. É aquilo que alguns autores têm chamado de racionalidade neoliberal. Racionalidade neoliberal aqui no sentido que tem sido empregado, dentre outros, por Pierre Dardot, Christian Laval, Wendy Brown, dentre outros pensadores que estão se dedicando ao estudo das modificações no Estado, na sociedade e no indivíduo a partir do neoliberalismo. Resumidamente, o que seria essa racionalidade? Um modo de ver e atuar no mundo. E a racionalidade neoliberal se caracterizaria por um modo de ver e atuar no mundo que faz de tudo e todos objetos negociáveis a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente o lucro ou vantagens pessoais. Assim, o modelo da empresa passa a ser adotado para todas as relações sociais, inclusive as mais íntimas, inclusive as sexuais, e também a lógica da concorrência passa a reger a relação intersubjetiva. A rigor, desaparece o laço social. As pessoas passam a tratar as outras pessoas como objetos direcionados à satisfação dos seus próprios interesses, quando não como empresas concorrentes. A pessoa se vê como empresário de si e vê o outro como uma empresa concorrente, quando não como um inimigo, ou seja, como uma empresa a ser vencida ou um inimigo a ser neutralizado. Então, aquele outro que poderia ser um parceiro na construção de uma solução coletiva para os mesmos problemas que afligem a todos aqueles, passa a ser visto como um inimigo a ser destruído, como alguém que precisa ser vencido, como alguém que prejudica a obtenção de lucro ou de vantagem pessoal pelo sujeito. Isso explica um pouco esse ódio direcionado àquele que é muito parecido com você, àquele que passa pelos mesmos problemas que você. Desaparece qualquer pretensão de uma consciência de classe, na medida em que a própria ideia de classe é ocultada por essa racionalidade, até porque é necessário esses ocultamentos para que se mantenha essa racionalidade enquanto hegemônica. Dentro dessa lógica, há uma aproximação verdadeiramente pornográfica entre poder político e poder econômico,
Se o Estado moderno nasce da separação de poder político e poder econômico, esse Estado neoliberal, esse Estado pós-democrático, se caracteriza por uma aproximação pornográfica entre esses dois poderes. O Trump é o grande exemplo, é a marca que se torna presidente dos Estados Unidos. E, para além disso, há um desaparecimento dos limites. Tudo aquilo que é visto como limites, inclusive os limites éticos, os limites legais, passam a ser percebidos pelo indivíduo e por aquele que exerce o poder também como um obstáculo aos seus fins. Então, esse desaparecimento de limites, inclusive a demonização dos direitos fundamentais, a demonização dos direitos humanos, bem como essa reaproximação entre poder político e poder econômico, faz com que a necropolítica, essa espécie de biopolítica que se caracteriza pelo deixar morrer ou fazer morrer, se torne cada vez mais natural. Dentro dessa espécie de vale-tudo na busca por lucro ou na busca por vantagens pessoais, dentro desses cálculos de interesse a que eu me referi, há abertamente essa opção por deixar morrer, essa opção por fazer morrer. A gestão dessa crise sanitária que se dá a partir do Covid-19 é tipicamente uma gestão necropolítica. No Brasil, quando se decide tratar a crise sanitária como uma gripezinha, quando o presidente diz que é besteira usar máscara, quando o presidente diz, por exemplo, que a questão da vacina é algo para se deixar para depois, nós estamos trabalhando dentro dessa lógica do deixar morrer ou do fazer diretamente morrer, ou matar por omissão ou matar por comissão. Muito interessante. Nós temos o professor José Geraldo, que foi, hoje ainda é professor da Universidade de Brasília e foi ex-reitor da Universidade de Brasília. Ele manda 2 perguntas para o Louçã responder. Caro doutor Francisco Louçã, é com alegria que eu vejo participando desse programa da Rede de Direitos Humanos Brasil, conduzido por Marília Guimarães, e com a participação de Rubens Casara. Me assaltam 2 curiosidades. A primeira é em seu percurso de paixão pela política, no Bloco de Esquerda, no Conselho de Estado, na sua atividade de economista, teve sempre projetos muito avançados que puderam ou não ser bem-sucedidos na conjuntura pré-pandemia. A minha curiosidade é saber se agora, no contexto dramático da pandemia, quando o humano volta a ser cogitado como razão da política, se há abertura para a temática dos projetos que sempre foram a base da sua ação na governança. A segunda é, sabendo que esteve entre nós no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, e agora que estamos convocando um Fórum Social Mundial temático sobre justiça e democracia, qual a sua avaliação da retomada da justiça como uma mediação realizadora dos direitos que foram conquistados nas lutas utópicas de nosso tempo e que o neoliberalismo impediu de se realizar? Há um conselho para as nossas discussões que vão se dar durante esse Abre seu microfone, Louçã. Já abri. O professor Geraldo sabe que você, no Fórum Mundial de Justiça e Democracia, em que você já está inscrito, não é? Ele e o professor Boaventura são os 2 pilares que estão dando uma grande força. Já temos 180 instituições e entidades, e o Fórum começa a ganhar força, né? Por isso ele comenta sobre o Fórum. Eu agradeço as questões, enfim, os
ponto de partida para esta conversa, que foram sugeridos, e também queria sublinhar a importância do que disse o professor juiz Rubens Casara, porque é um dos tópicos mais importantes, um dos campos de análise mais importante, saber como é que a naturalização mercantil pelo neoliberalismo das relações sociais desiguais se tem constituído como uma forma de divisão e de agressão e como um modelo de hegemonia. E creio que ele tem razão na análise que faz. As duas questões concretas que foram agora colocadas, o contexto da pandemia torna mais difícil a relação política, porque a torna mais concentrada sobre respostas difíceis. E creio que a mais difícil de todas, em Portugal e porventura noutros países, imagino que também no Brasil, é a existência de um serviço de saúde público, igualitário, competente, que responda a esta emergência, mas que possa ser também uma das constituições, um dos pilares da democracia. Não é possível conceber uma sociedade democrática, uma constitucionalidade democrática, se não houver como instrumento de combate à desigualdade um acesso universal a cuidados de saúde que não discrimine o pobre e o rico. Só que, claro que os serviços de saúde são diferentes em vários países. Em Portugal não tinha um Serviço Nacional de Saúde durante a ditadura, portanto só com a Revolução de 1974, portanto há 40 e poucos anos, é que começou a ser criado um serviço de saúde que hoje é um amplo serviço de saúde, que inclui muitos milhares de profissionais, muitos hospitais, a garantia universal de cuidados, a garantia universal de apoio na medicação e no tratamento de todas as patologias e naturalmente também no Covid, mas que tem sido assaltado por pressões neoliberais de criar um mercado de saúde, queria reduzir o âmbito e a obrigação do serviço público, porque ele retira da esfera mercantil cuidados que têm valor importante se forem mercado. Na verdade, um valor excepcional, porque o cuidado de saúde e a proteção da vida escapa ao controle do preço e não é determinado pela oferta e da procura. É simplesmente determinado pela necessidade. E a necessidade tem um preço infinito, quando é a vida e a morte que se decide. Mas, naturalmente, a aplicação desta política democrática para desenvolver a saúde pública e para reduzir o espaço da saúde privada, dar uma garantia igual a todas as pessoas, exige um esforço orçamental, um esforço técnico, profissional e uma escolha política difícil, porque em todos os países, incluindo naqueles que têm mais tradição democrática, o peso das empresas financeiras e a financeirização da saúde é uma máquina implacável, uma máquina muito poderosa. Vejam a degradação do Serviço Nacional de Saúde britânico, que era uma das referências universais. E, portanto, tem sido muito difícil, no caso português, por exemplo, o debate entre partidos de esquerda e o governo, que é um governo de centro, do Partido Socialista, social-democrata, tradicional, que tem uma visão positiva sobre os serviços públicos de saúde, mas que não quer enfrentar o negócio privado da saúde. Portanto, há um equilíbrio difícil que a pandemia põe em causa, porque durante o ano 2020 terminaremos o ano com 9 milhões de consultas perdidas nos hospitais e nos centros de saúde, porque eles estão concentrados, como devem estar, aliás, no Covid, mas não têm capacidade
para atender a outras patologias. E 9 milhões de consultas perdidas num país pequeno. Portugal é mais pequeno do que o Rio de Janeiro, Portugal é mais pequeno do que São Paulo, tem 10 milhões de habitantes, mas pesa muito na vida da população. A segunda referência sobre o Fórum Social Mundial dedicado à justiça, eu acho que é uma iniciativa muito importante, por causa da guerra que instrumentalizou setores da justiça para a ação política, o caso do golpe contra Dilma e o caso do golpe contra Lula, mas há outros casos em que esta instrumentalização da justiça e dos tribunais tem sido um fator político muito importante. Portanto, restabelecer a justiça como uma garantia universal para proteger a população e para evitar a desigualdade do poder é muito importante. E faz parte das lutas democráticas. Eu creio que não se pode abandonar, pelo contrário, deve ser muito prioritária a luta por uma justiça que seja, que siga uma lei equilibrada, que seja transparente, que não seja instrumentalizável, que não seja manipulável e que possa dar uma garantia de tratamento igualitário, como a democracia exige. O fórum, eu acredito, ele tem uma importância muito grande, daí a grande procura, inclusive internacional, da participação nesse fórum de justiça e democracia, que me parece ser o primeiro, porque o outro fórum mundial abarca todos os temas. Este é exatamente sobre a justiça e a democracia, para discutir essa situação em que o cidadão chegou de ser condenado sem motivos, sem provas, sem direitos aos advogados a recorrer, a dizerem que não, as manifestações, mas, em definitiva, elas foram utilizadas para uma manipulação política muito séria. Tanto que hoje, nesse momento, em algumas situações, eu penso que duas, não, Rubens, bem importantes, o Lula, por exemplo, já foi inocentado, tanto no caso de Santos, do famoso apartamento, e uma outra... Qual outra, Rubens? Abre o seu microfone. Abre o seu microfone. Na realidade, salvo engano, 7 das acusações contra o Lula, as 7 acusações que não corriam no juízo de Curitiba, ou foram arquivados ou ele foi absolvido. Ou seja, o que demonstra que o judiciário não é um todo monolítico. Apesar do que, dentro dessa racionalidade hegemônica, cada vez mais as agências judiciais elas têm tido como objetivo ou homologar as expectativas do mercado ou controlar os indesejáveis. E quem são os indesejáveis? Primeiro, os pobres, aqueles que não interessam à sociedade de consumo, por um lado, e hoje, a partir da revolução tecnológica e dos processos de automação, também não interessam sequer como mão de obra, então esses recebem uma etiqueta de indesejáveis e vão ser vítimas ou verdadeiramente objetos de processos de persecução, mas também os inimigos políticos, aqueles que representam um obstáculo a esse projeto político hegemônico, dentre os quais o ex-presidente Lula costuma ser apontado como uma das principais vítimas, mas também lideranças sindicais, lideranças dos movimentos sociais. Eu gostaria de perguntar para o professor Francisco Lousan como é que é isso, como está acontecendo isso em Portugal. Se esse fenômeno do lawfare, da utilização do direito como arma de guerra contra os inimigos, tem conseguido espaço em Portugal. Eu pergunto isso porque, no Brasil, a pré-compreensão do intérprete muitas vezes está condicionada por uma tradição fortemente autoritária.
a questão da escravidão, que nunca foi devidamente elaborada por aqui, faz com que se naturalize a hierarquização entre as pessoas. Da mesma maneira, a não elaboração satisfatória da ditadura civil-militar instaurada em 64 faz com que se tenha uma fé no uso da violência e do poder para resolver os mais variados problemas sociais. Queria saber como é isso em Portugal e como ele vê de Portugal a situação do Brasil. Eu li, e aliás fui convidado para fazer o prefácio de um livro de 3 advogados brasileiros sobre o lawfare, que publicaram recentemente, e o que conheço do processo Lula é naturalmente um conhecimento atento, mas certamente muito mais distante do que os juristas ou as pessoas preocupadas com os direitos humanos e com a vida política no Brasil. Portanto, Marília e Rubens conhecerão muito mais do que eu, sem qualquer dúvida. O processo foi seguido em Portugal com muita preocupação. Pela natureza política do golpe, pela circunstância das acusações, mas é claro que a guerra jurídica tem um poder muito grande de comunicação, por isso mesmo é que é utilizada como uma forma de guerra contra os adversários, porque se baseia no Instituto da Justiça. E a visão global da justiça como um poder independente da disputa política é um fator de mobilização importante para este tipo de acusações, ou seja, é muito mais poderosa uma acusação vinda por um juiz ou por um procurador do que de um adversário político, no caso do Lula. Foi por isso que foi preciso recorrer a tribunais e é um processo encenado com as características que se tem vindo a conhecer. Quando essa declaração de autoridade é reforçada por uma deliberação, uma sentença de prisão, então uma parte importante da população fica na perplexidade sobre o significado dessa decisão e atribui-lhe naturalmente um valor jurídico próprio, um valor probatório próprio. E isso é uma das características desse processo. Em Portugal não houve casos da mesma ordem, há um caso com algumas características parecidas. Um ex-primeiro-ministro foi acusado de um processo de corrupção. O processo de corrupção, a investigação decorre há muitos anos, ainda não começou o julgamento. Não sei sequer se 10 anos depois o julgamento começará, porque tem havido, enfim, fases processuais distintas e agora há um processo de instrução que é preliminar ao início do julgamento e ele esteve preso durante cerca de 1 ano em prisão preventiva. Essa prisão preventiva é um abuso face àquilo que hoje se conhece, não tenho dúvidas sobre isso. Se a acusação tem fundamento ou não tem, bom, isso veremos quando este processo se desenvolver, dependendo daquilo que os juízes escolham ser o motivo da acusação. Pode ser que algumas das alegações caiam, ou algumas, aliás, já foram abandonadas, pode ser que algumas outras se mantenham. Foi um caso. Noutros casos, o que tem acontecido muito em Portugal é uma grande permeabilidade entre o sistema judicial e a utilização da comunicação pública como uma forma de antecipar o juízo da opinião pública sobre um caso ainda não tramitado em tribunal. Por exemplo, a divulgação de documentos da investigação, mesmo que estejam sob segredo de justiça, de transcrições de escutas, ou transcrições seletivas de escutas, ou de escuta telefónica, ou enfim, de documentos vários. Isso tem sido muito utilizado pelos magistrados que conduzem a acusação como uma forma de antecipar o mapa da percepção da opinião pública, e isso é profundamente negativo para a justiça
mesmo nos casos em que se venha a confirmar uma condenação e que venha a ocorrer uma condenação, porque é uma forma de violação dos direitos da defesa e de desequilíbrio no processo judicial. Portanto, isso tem acontecido com alguma regularidade. A justiça, presumo que noutros países também, vive com muita dificuldade a adaptação a um mundo de hipercomunicação. E digamos, a tentação de utilizar a hipercomunicação como uma forma de segundo nível da justiça é muito forte e muito perigoso, porque o tempo da justiça é o tempo da prova, é o tempo da acusação, da defesa e da prova. E quando o tempo imediato da comunicação se sobrepõe ao tempo da justiça, nós poderemos ter discurso político sobre casos, ou discurso público sobre casos, mas não necessariamente justiça. Na realidade, aqui no Brasil, você acompanhou bastante todo o processo da Lava Jato, e a Lava Jato hoje ela começa a ser desmoronada, ceifada, né? Vai parando devagarinho, porque ela teve um objetivo que era um objetivo político. E aí, claro que dentro deste objetivo político, eles incluíram os outros atos de corrupção. Mas também esses outros atos de corrupção, eu vejo, e gostaria, depois que o Rubens complementasse, eu vejo que esses atos de corrupção, eles foram utilizados para dar prosseguimento à destruição de outros, especialmente do PT, especialmente. Então, como foi o caso do governador do Rio de Janeiro, que a corrupção era tão grande que ele foi condenado não sei quantos anos, mas é uma trama não bem feita, porque eles chegaram a ir para Paris, como houve aquela história da guerra dos guardanapos, não? Naquele restaurante em que eles foram filmados, debochando do povo brasileiro. Mas, na realidade, eu gostaria de voltar lá na história da escravidão, porque se a gente para pensar o caso brasileiro especificamente, por exemplo, o Nagy Narras, ele era um construtor, um dos edifícios construídos caiu, porque tinha sido feito de areia, muitas pessoas morreram, e devemos ter, se não temos quase 40 anos, por aí andamos, ele já até faleceu, e essas pessoas que perderam seus imóveis, até hoje estão brigando na justiça para resolver essa situação. Então, por exemplo, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Luciano da seguinte forma. Por exemplo, existe o tráfico de pessoas. O Brasil firmou a Carta de Palermo e foram criados os comitês sociais contra o tráfico de pessoas. Eu, por exemplo, presido o Comitê de Tráfico de Pessoas, que é totalmente aterrador. Economicamente, é muito lucrativo. Está envolvido bilhões e bilhões de dólares nesse tráfico. Eu pergunto, a escravidão, ela, que vem de anos e anos e anos, de séculos e séculos, será um dos alicerces que perpetuou o necropoder? Sim, sim.
Na minha opinião, sim. No caso dos Estados Unidos, que foi o sistema de poder que eu estudei com mais atenção, portanto, como é que isto se aplica ao Brasil, vocês dirão, porque isso eu não sei. A escravatura foi a origem da cultura do necropoder, depois prolongada no supremacismo branco e nas leis segregacionistas, que duraram desde o fim da escravatura, 1860 e pouco, até 1960, 1970, quando foram formalmente abolidas. E, portanto, essa cultura baseia-se numa memória, num sistema de poder, que, aliás, tem grandes raízes políticas. Ainda hoje se nota uma diferença expressiva de padrão de voto entre os estados do sul dos Estados Unidos e os estados mais industrializados da costa leste e da costa oeste. Portanto, há diferenças ainda muito expressivas nesta forma de organização. A Hannah Arendt dizia que os campos de concentração eram espaços para além da vida e da morte. Na verdade, a escravatura também é uma forma de organização da relação de poder para além da vida e da morte, porque o corpo, a vontade, a vida, o sexo, enfim, toda a existência do escravo e dos seus filhos e da sua família eram condicionados a uma relação de poder de imposição humana e de violência extrema. E, portanto, eu creio que isso é a raiz do necropoder. O tráfico de escravos, em particular o tráfico por esclavagistas portugueses no Atlântico Sul e no Caribe também, mas sobretudo no Atlântico Sul, ou seja, para o Brasil, foi uma das maiores migrações forçadas da história da humanidade. E isso tem uma marca expressiva na constituição da sociedade brasileira, como teve na sua época na sociedade portuguesa. Só que Portugal é um país muito mais pequeno e, portanto, desse ponto de vista era um empreendimento comercial significativo, embora, em alguns momentos da história, no século XVII, uma parte importante da população do continente português, de Portugal, eram escravos, cerca de 10%, um em cada 10 dos habitantes de Lisboa. Hoje a população migrante é menor do que essa percentagem, porque ela foi desaparecendo. Mas para o Brasil, para a América Latina e para os países africanos que foram a origem desse tráfico de escravos, isso teve uma importância enorme, destruiu sociedades, reorganizou espaços geográficos, prolongou a percepção do colonialismo e, portanto, aliás, para Portugal isso foi muito importante por causa do império colonial que durou até à Revolução de 1974. Foi o último grande império colonial europeu a ser destruído pela combinação da Revolução e da independência e da guerra dos povos colonizados, Angola, Moçambique, Guiné e de outras regiões. E, portanto, isso teve, em todos os casos, um peso muito importante e aliás, toda a cultura de extrema-direita continua a ser uma cultura supremacista, colonialista, imperialista, e isso é reafirmado com orgulho, no caso dos apoiantes de Trump, e é reafirmado por muitos dos apoiantes de Bolsonaro, é reafirmado pela sua memória, pela sua forma de evocação política, como acontece noutros lugares. Em Espanha, a extrema-direita também vai buscar essa origem do colonialismo latino-americano na América Latina para encontrar esse sentido de identidade. Desculpa. Rubens, você poderia falar um pouco assim do grande movimento e do sentimento que hoje toda a América Latina e principalmente o Brasil tem de não ter sido resolvido o problema da escravidão lá nos primórdios, quando de fato os escravos foi decretado que eram livres, eles não continuaram livres. Quer dizer, e essa escravidão ela se perpetua em outras esferas, porque a mulher não é livre
as crianças não são livres, a sociedade como um todo, ela não é livre. Ela é totalmente dominada por nuances políticas, né? Você quer falar um pouco da escravidão no Brasil, na América Latina, Caribe? A escravidão é o grande fenômeno histórico brasileiro capaz de explicar por que nós chegamos hoje nesse quadro de caos. Aliás, sem o racismo, sem essa hierarquização entre pessoas, o exercício concreto do necropoder nunca seria naturalizado. É preciso uma heteromarcação, ou seja, eu preciso apontar para o outro e dizer você é inferior, você é matável, você deve ser tratado como objeto, para que se naturalize determinadas políticas públicas que hoje são naturalizadas no Brasil, e não só no Brasil. Sem o racismo, por exemplo, a crise migratória por que passa a Europa teria uma outra dimensão, seria tratada de outra maneira. Então, essa manipulação desse sentimento racista, no Brasil, pelo menos, só é possível porque nós nunca elaboramos satisfatoriamente o fenômeno da escravidão. Isso faz com que aqui nós tenhamos, por exemplo, elevador de serviço, no qual algumas pessoas não entram, e elevador social, no qual algumas pessoas são proibidas de entrar. Aliás, uma prática que algumas pessoas da elite brasileira que decidiram se mudar para Portugal estão tentando implementar lá também, essa criação do elevador social e elevador de serviço. Né? Isso para dar um exemplo mais bobo, porque no Brasil existem pessoas matáveis e pessoas não matáveis. Uma criança indo para o colégio, numa favela, que recebe um tiro de fuzil, gera uma nota de rodapé no jornal, uma indignação que não passa de um dia. Se uma criança, numa área nobre de uma capital do Brasil, receber o mesmo tiro de fuzil, cai secretário de segurança, cai governador, se bobear, cai até o presidente. Por quê? Porque no Brasil existem esses matáveis e esses não matáveis. Essa hierarquização só se explica a partir dessa origem remota, ou seja, desse fenômeno histórico do racismo, nunca ter sido satisfatoriamente elaborado. Muito da nossa tradição autoritária brasileira se deve a essa falta de elaboração desses fenômenos históricos como o racismo. Porque, em definitiva, eu acho que, por exemplo, a pandemia, ela revelou, porque nós temos alguns séculos, nós já estamos no 3º milênio, né? Ela revelou todo o coração de todo, quer dizer, as entranhas de todos os países. O que a gente pôde, de fato, ver? Que nenhum país, com pequenas exceções, Portugal foi um desses países que fugiu à regra. Por quê? Porque tinha uma saúde pública já com problemas, mas já organizada. E Nova Zelândia, Alemanha um pouco e depois regressou, mas os países abriram, é como se abrissem numa cratera, e a gente se deu conta de que o ser humano não tinha absolutamente nenhum valor. Por quê? Porque nenhum país estava preparado para uma pandemia. Quando na realidade, o mundo atual, o mundo globalizado, o mundo onde você pode ir aonde você quiser, quem tem poder aquisitivo, e as favelas, as comunidades, sem saneamento básico, sem nada, se chegasse uma pandemia, os países tinham que estar organizados para acontecer isso. Inevitavelmente aconteceria. Em um determinado momento da pandemia, parecia que nós estávamos vivendo na era medieval. Era como hoje nesse momento, no Rio de Janeiro e em São Paulo, as pessoas estão morrendo em casa de Covid. Por quê? Eles fizeram acampamentos,
decidiram que a Covid tinha passado, que já não ia ter mais, vieram as eleições, as pessoas, depois de estar algum tempo em casa, não são tão conscientes ou mais tranquilos que os portugueses, porque estamos falando de Portugal. Os Estados Unidos foi uma alucinação, a quantidade de mortos foi absurda, quer dizer, o país mais rico do mundo é onde mais morre pessoas. Quer dizer, aonde foi estabelecido de que exatamente entra muito bem a frase do Mbembe, quando ele diz que quem pode escolhe quem pode viver e quem deve morrer. Eu penso que, nesse momento, foi definido quem pode morrer e quem vai viver. Até parece a guerra em Angola ou a guerra no Vietnã, quando os médicos em campamentos de guerra e por falta de remédios, eles eram obrigados, quando iam passar a visita aos pacientes, definir: hoje morre fulano, porque eu não tenho remédio para dar para o outro. Quer dizer, para os médicos era uma desesperação. Hoje, o Bolsonaro, durante toda a pandemia, ele negou a pandemia. Ele negou a pandemia matando as pessoas, matando. Porque morrer é normal, todo mundo vai morrer. Então, não tem importância que morra com a pandemia. E nós vimos que, de fato, o ser humano como tal, biologicamente, ele não tinha nenhum valor para a sociedade, só o valor para o trabalho, só o valor do trabalho. Mas o valor da saúde, absolutamente. Hoje, de cedo, uma ex-funcionária minha, ela me passou um áudio dizendo que ela começou ontem acha que está com Covid, foi a uma UPA e ela estava desesperada. Por quê? Porque a UPA foram centros que o Sérgio Cabral criou, assim, em lugar de adequar os hospitais federais e estaduais que estavam sem nada. Quer dizer, aquela recuperação de hospitais que Portugal sim fez e reativou os hospitais, aqui não. Eles criaram como containers, e nesses containers médicos atendem as pessoas, chamam UPAs. Fernanda foi à UPA e estava ela chorando, dizendo: Dona Marília, eu acho que eu vou morrer, porque eu não sei se eu estou com Covid, mas o médico tem que atender a senhora que está com a pressão alta, a outra com a glicose alta, o outro que teve febre, que também deve ser Covid, todo mundo misturado. Quer dizer, não tem uma divisão. Quer dizer, não existe, de fato, um respeito, nenhum respeito governamental pela população. E, por outro lado, aí é onde entra esse ranço que traz o ser humano, já muitas gerações, de não se preocupar com o próximo. O próximo mesmo, o seu vizinho, o seu amigo. Os médicos chegam a um ponto de estarem em um estado de estafa tão grande, e chegar a dizer assim, por exemplo, eu não entendo, não consigo entender, o epidemiologista deu uma declaração outro dia em uma entrevista, disse: eu não consigo entender até agora por que o ser humano não entende que nós estamos salvando vidas, que nós estamos trabalhando muitíssimo para salvar vidas. E continuam indo a bares, continuam se aglomerando, embora a gente peça, por favor, que não faça.
Claro que nós temos uma resposta para isso. A gente tem uma resposta para isso porque não existe uma política pública de saúde. Isso a gente sabe, né? Agora, como resolver essa situação é complicado, porque a necropolítica é real. Exterminar talvez metade para dar uma limpeza no mundo, não sei. Pergunto o José Reinaldo, que é editor internacional do 247, ele faz uma pergunta aos dois, que é o seguinte: que protagonismo têm os debatedores para o desenvolvimento das lutas dos povos por autodeterminação, paz e progresso social? Dentro desse caos, eu deixo para vocês essa resposta. Para os dois. O Louçã primeiro e o Rubens depois. Que tal? A pergunta é muito genérica, não é? Porque, muito genérica. E difícil. Bem, difícil e fácil, porque, na verdade, ela pergunta o que é que se faz pela autodeterminação e pela democracia. Bom, hoje há um combate muito forte que é um momento difícil para as esquerdas do mundo, porque é verdade que, se virmos os grandes movimentos, as grandes marés dos últimos anos, a mais importante de todas, a mais poderosa, é o avanço da extrema-direita. E quando o homem mais poderoso do governo mais poderoso do país mais poderoso do mundo foi Donald Trump durante 4 anos, podendo manter algum peso pela divisão metade-metade daquele país, e, na verdade, pelo conservadorismo dos democratas também, de Joe Biden, percebemos a dimensão do risco. Esse foi o grande movimento dos últimos anos. Houve novos movimentos sociais de grande profundidade. Começa a haver um movimento pela justiça, já falámos sobre isso. Há, nos últimos anos, um fortíssimo movimento popular pela responsabilidade climática. Isso tem enormes consequências no combate à selvageria de mercado e à reorganização do transporte, da alimentação, da vida comunitária, das relações sociais, das escolhas de produção, das estratégias de desenvolvimento. E, portanto, é um dos grandes movimentos democráticos dos nossos tempos. E, portanto, há sinais importantes desse ponto de vista. Agora, a luta pela democracia é uma luta muito política, é uma luta muito determinada sobre o espaço político, é uma luta pela hegemonia. E ela deve ter a capacidade de constituir alianças, compromissos, polarização, campo político. E, em alguns casos, enfim, em todos os casos, sabemos bem da dificuldade que isso representa. Isso significa a esperança de derrotar o Bolsonaro no Brasil, significa a esperança de recuperar a dignidade dos povos oprimidos, significa reafirmar o espaço da democracia como decisão e como capacidade de organizar conflito e de permitir que o povo possa ter a sua voz. Isso são grandes combates do nosso tempo e creio que são eles que vão definir o que vai ser a próxima década. Marília, você está sem som. Embora o Louçã tenha dado exatamente porque o que, de fato, nós temos que fazer é ir reorganizando a sociedade civil com extremas dificuldades, muitas lutas. O caminho será esse, não vai ser outro. Mas o que você dá um pouco de esperança, Rubens, para a gente, o povo brasileiro? Esperança? Esperança. Bem, temos que ter esperança.
eu acho que só dá para falar em povos, e, portanto, em autonomia dos povos, se nós rompermos com essa racionalidade, com essa lógica da empresa e da concorrência. Ou seja, nós temos que construir uma racionalidade contra-hegemônica, nós temos que disputar a hegemonia do modo de pensar e agir, produzir mudanças no imaginário, mudanças na normatividade desse regime de verdade que hoje assumiu ares hegemônicos. Nós temos que resgatar a ideia de comum, uma ideia que foi demonizada. O que é o comum? É aquilo que nós construímos coletivamente para superar problemas que são de todos nós. O comum é aquilo pelo qual nós somos não só constituintes, como também responsáveis pela manutenção. Nós temos que resgatar a esfera do inegociável. Tem valores que são inegociáveis. Não dá para negociar com valor verdade, não dá para negociar com valor liberdade, não dá para instrumentalizar as pessoas, não dá para tratar o outro como mercadoria ou como objeto. Então, essa produção de uma racionalidade alternativa é, na minha visão, o que falta para que nós possamos resgatar a ideia de um povo responsável, um povo constituinte, um povo que vá produzir coletivamente uma solução ou outra, que não essa. E é bom esses momentos de crise, como o que nós estamos vivendo, porque crise, etimologicamente, é um ponto de decisão. Na Roma Antiga, crise era um termo médico, era aquele momento no qual o doente, a partir da doença, ou ele morria ou ele se recuperava. Nós estamos nesse momento de uma crise, a crise sanitária talvez seja um bom momento para a gente parar para pensar que caminho vamos seguir. Esse caminho que negocia com tudo ou esse caminho que resgata a esfera do negociável? Esse caminho que demoniza o comum ou esse caminho que resgata o comum e que permite a construção, a partir da autonomia dos povos, de um outro destino para todos nós? Muito bem, muito bom. Nós temos aqui um vídeo que o José Dirceu mandou para o Louçã, e eu sei que é uma pergunta bastante complicada, difícil, mas sempre é bom ouvir de você que pode dormir em paz, porque aqui não se dorme em paz. Nós nunca sabemos o que, de manhã, quando você acorda, o que aconteceu no Planalto Central, ou em alguma cidade do Brasil, ou que sejam as queimadas, que são muito desesperadoras, porque você não tem controle, o que você não pode controlar, o que você não pode se dar em algumas situações, é possível, pessoas assassinadas dentro de casa, governador comemorando o assassinato de uma pessoa que estava dentro de um ônibus e não era ladrão, era apenas um desajustado que entrou num ônibus e dizia que ia sequestrar, mas nem arma tinha, e o governador chegar de helicóptero, numa cena dantesca, acho que nem Dante pensou nisso, e comemora, aplaude, as pessoas aplaudem ele sendo fuzilado. Louçã, é difícil. É difícil, está difícil. É onde entra a paixão que a gente tem e que a gente lutou a vida inteira para mudar o mundo, para que ele fosse melhor, para que as crianças tivessem escolas, que tivessem saúde, pudessem viver em paz, pudessem caminhar pelas ruas e olhar os ipês. Como eu, por exemplo, até posso dar um exemplo meu, eu não vejo a hora de chegar a vacina para voltar para Portugal, porque cada vez que eu volto para Portugal, eu emagreço imediatamente, mas não é falta de comer. Eu como, mas eu ando, eu passeio, eu converso, eu conheço as pessoas, dá uma paz e ver que, de fato, e não é demagogia, porque eu acho que contei isso para você uma noite,
em Rubens. Eu entrei em um táxi, nós estávamos jantando, eu entro num táxi, embora pudesse ir andando, mas você fica um pouco meio Rio de Janeiro, né? De madrugada, você fica um pouco meio Rio de Janeiro, e o Louçã me perguntou, mas vai pegar um táxi? Você mora tão perto? Eu disse, não, vou pegar um táxi. Muito sem graça, porque era um absurdo o que eu estava fazendo. Eu ia pegar um táxi para 2 quarteirões, mais ou menos. Mas é inevitável você ficar com essa neurose, né? E pegamos o táxi, conversamos um pouquinho. Quando descemos, o Eduardo agradece ao motorista a sua gentileza e tal. E você sabe que o motorista nos diz, eu é que me sinto muito importante de estar conduzindo 2 pessoas que são amigas do Dr. Louçã, que é a pessoa que mudou a nossa vida. Eu fiquei tão emocionada, tão emocionada que no outro dia chamei o Louçã e disse, olha, eu ouvi isso, mas, de fato, o povo português, ele sentiu que houve uma diferença, que as pessoas são respeitadas, que não foi possível ter tudo, porque tudo são anos de construção, não é fácil, né? Não, nada é fácil, mas já aquele motorista de táxi, hoje o motorista de táxi aqui, sabrá Deus o que ele vai falar para a gente. Talvez já vai arrancar rápido, e em Portugal aquele senhor de madrugada, de ficar feliz de estar conduzindo 2 pessoas que tinham estado com ele, quer dizer, como eles reconhecem, de fato, o que foi feito em Portugal. A única coisa que eu fico triste é saber que, infelizmente, os bolsomínios correram para lá, parece mais ou menos a história do Mao Tse-tung. Saíram correndo da China por causa do Mao Tse-tung, chegaram a Cuba e pegou a Revolução Cubana. Então, eles não se deram bem. É mais ou menos por aí o que aconteceu. Não foi? Nós encontramos muitos bolsomínios, é impressionante. A maior votação dos brasileiros é uma vergonha. E você vê que, realmente, o que me parece, Louçã, é assim, a ignorância é tão grande, a falta de conhecimento é tão grande. Será que eles não dão conta que eles estão vivendo num país de esquerda? É a mesma coisa da vacina. Os epidemiologistas tiveram que dizer, porque o Bolsonaro não quer a vacina, porque a vacina é chinesa. Só que os insumos de todas as vacinas que nós tomamos até hoje, todas elas são fabricadas, os insumos são chineses ou indianos. Então, essa N1H1 que todo mundo toma todo ano para gripe, quer dizer, mas a fome da morte é tão grande para este senhor que ele induz as pessoas a acharem que, se tomar vacina chinesa, você vai virar comunista. Era como, na época do impeachment da Dilma, para uma forma de agressão, era uma forma de agressão enorme, dizer assim, vai para Cuba. Como se, quer dizer, naquele momento, a melhor coisa do mundo era ir para Cuba, tendo Cuba condições, não tendo condições, uma ilha com poucas possibilidades, não tem riquezas naturais nem nada. Era a forma que eles encontravam de nos agredir, como se isso fosse uma agressão. Não era uma agressão, era um alívio. Pegar um avião e ir para Cuba, naquele momento, seria um grande alívio. Então, eu vou colocar o Dirceu. Anderson, põe o vídeo do Dirceu, por favor. Bom dia, Marília. Bom dia, professor Carrara. Bom dia, Francisco Louçã. É uma honra para mim, meu nome é José Dirceu, em fazer essa questão. Nós estamos aqui no Brasil, como você sabe, dando voltas com a questão da unidade das esquerdas.
com a experiência de fundador do Bloco de Esquerda, com a tua experiência acadêmica, parlamentar, tantas leis e tantas iniciativas importantes para Portugal e para as esquerdas, que conselho nos daria nesse momento que a nossa esquerda está tão dividida e tem pela frente um governo de extrema direita, um desmonte do Estado Nacional e do Estado de bem-estar social e da submissão do Brasil à hegemonia norte-americana? Excelente live, grande abraço. Bom, muito obrigado, Marília, obrigado também ao José Dirceu. Deixa-me só dizer que, Marília, enfim, esta conversa, ficávamos aqui a tarde toda, mas como eu tinha dito, eu tenho que ir dar aula daqui a um pouco, enfim, vou-te pedir só que me possas depois dispensar brevemente. Eu resistiria a dar uma resposta muito direta à questão do José Dirceu, porque o José Dirceu, um homem que tem uma enorme experiência política na luta contra a ditadura, depois na democracia, na direção do PT, no governo, também nestes últimos anos, e a Marília também, enfim, Rubens só conheci agora, mas a Marília é também uma lenda na história política, e eu creio que nós aprendemos ao longo de uma história de vida que nunca conhecemos o suficiente sobre as condições concretas, em detalhe, da percepção, da consciência, de realidades diferentes da nossa, para poder dar opinião muito definitiva ou muito estruturada. Nós estamos sempre a aprender. Aprendemos sobre o nosso mundo, o mundo mais próximo de nós, porque conhecemos sempre pouco sobre a vida política, sobre a consciência, sobre o povo, sobre a resposta, sobre as classes dominantes, sobre as estratégias. Bom, e portanto, eu não teria a arrogância de fazer sugestões ou de conselhos para o Brasil. As convergências às esquerdas são sempre muito difíceis. As esquerdas têm muitas histórias e são histórias de fracasso. E o fracasso ensina alguma coisa, mas é pouco. A direita tem a direita clássica, no sentido da burguesia, dos seus aparelhos de poder, tem criado, tem liderado o sistema económico mais adaptativo e mais poderoso da história da humanidade, que é o capitalismo moderno. Desde os últimos 40 anos, na sua fase neoliberal, ganhou uma agressividade e expandiu-se para territórios que não eram mercantilizados e que foram absorvidos, a informação, os dados pessoais, enfim, os detalhes da vida das pessoas que são absorvidos pelos gigantes da comunicação. Eu suponho que vocês terão lido um livro sobre o capitalismo da vigilância, não sei se será assim a tradução no Brasil, é um dos livros mais extraordinários do século XXI, porque prova como é que este capitalismo mercantilizou não as pessoas como produto, mas a sua vida como criadora de produtos que podem ser transformados no mercado. Isto é um mecanismo de poder imenso. Nós não temos tido resposta capaz deste ponto de vista. Até porque uma parte importante da esquerda transformou-se num modo de complacência ou de silêncio sobre as desigualdades, ou mesmo sobre a guerra. A guerra do Iraque tem George Bush e tem Tony Blair, tem a social-democracia inglesa e tem a presidência norte-americana. Estas duas forças estavam a unificar-se, a aproximar-se. São histórias tremendas de destruição da memória anti-guerra e da memória anti-imperial, da memória cooperativa que tem que existir dentro da história da esquerda. E, portanto, eu creio que nós temos a necessidade de compromissos, de convergências, de aprendizagem, de cooperação, que está muito fragilizada
por governos muito fracos. Eu nunca me esqueço de Fernando Henrique Cardoso dizer: esqueçam tudo o que eu escrevi. Porque nós lemos o que Fernando Henrique Cardoso escreveu. E fez parte do pensamento da esquerda, e fez parte do pensamento crítico da sociologia. E ele governou esquecendo tudo aquilo que tinha escrito, é verdade. Mas essas transformações são tremendas. E, portanto, isso cria um problema, creio que faz parte da história da nossa vida. É claro que houve, para quem vê à distância, houve batalhas políticas na eleição recente do Brasil que foram entusiasmantes. O segundo turno em São Paulo, o segundo turno em Porto Alegre. É pena que no Rio de Janeiro não tivesse sido possível ter uma grande candidatura unificada, mas, enfim, há batalhas que são fortes, que são expressivas. E a esquerda brasileira tem uma história impressionante, tem uma história de grande combatividade, de grande coragem, tem alguns momentos de aproximação e de unificação. Os fóruns sociais mundiais foram inventados no Brasil. Foi o Brasil que criou, que lançou para o mundo o Fórum Social Mundial. O Rubens falava do Fórum de Porto Alegre em que eu estive, houve outros também no Brasil, mas esse processo é um processo brasileiro para passar a ser mundial. Isso é um processo de convergência, de aproximação, de aprendizado. E isso acho que é muito, muito importante. Porventura, nós temos feito menos do que é preciso para criar essas confluências, essa resposta a nível internacional, certamente. Há menos cooperação internacional do que o que seria necessário neste contexto. Mas há um aprendizado importantíssimo sobre a luta pela informação, sobre a luta pela comunicação, sobre a luta contra a desigualdade, sobre a luta das alterações climáticas, em que se têm constituído redes importantes de atuação. A greve feminista, que foi tão importante em Espanha, tão importante nos Estados Unidos, tão importante em Inglaterra, suponho que no Brasil também terá tido alguma expressão. Portanto, há protagonismo novo, há sangue novo, vida nova, inteligência criativa entre muitos jovens que são um componente importantíssimo do combate da esquerda. Olha, Louçã, vamos às considerações finais para que você possa retirar por mim, pelo Rubens e pelos internautas. Ficaríamos a tarde inteira ouvindo, discutindo. Obrigada por essa esperança, obrigada por lembrar aos brasileiros que, sim, a esquerda pode se unir porque temos um objetivo comum, que é mudar o Brasil e o mundo. Eu é que agradeço, Marília. Um grande abraço e muita força, muita felicidade. Ver-nos-emos no próximo ano, de certeza. Com certeza. Um beijo grande, Rubens. Um beijo grande, Rubens. Foi despedida, porque vamos encerrar. O professor tem aula e os alunos devem estar desesperados. Não chega o professor. Fala, Rubens, não vai despedir do público? Tá, entendi. Só dizer que foi um prazer estar aqui com você, Marília, estar com o Francisco. Muito produtiva essa manhã aqui no Brasil. E muito bom sempre ouvir um pensador como o Francisco, um pensador aberto, que tem uma visão crítica do que está acontecendo e que une essa perspectiva crítica a uma atuação prática muito concreta. Imagino como deve ter sido difícil a construção dessa união das esquerdas. Conversei com alguns amigos portugueses, dos dois lados, dos dois grupos que se uniram, ambos reclamando disso e daquilo. Imagino a dor de cabeça que deve ter sido para o Francisco ter coordenado isso e dizer que precisávamos de você aqui no Brasil também. Um grande abraço a todos vocês e sempre que convidado estarei disponível por aqui. Muito obrigada a todos, um beijo grande para o Louçã, um beijo grande para o Rubens, e aqui terminamos essa live com muita esperança. Beijo, tchau.